Eu queria falar nessa noite sobre uma mensagem antiga, mas contemporânea. Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 1. Vamos ler os versículos de 1 a 4 e depois vamos ler o capítulo 2, versículo 1. A minha versão é NAA. O profeta Joel, você sabe, é um dos chamados profetas menores. Não porque ele era tamanho do pastor, entendeu? Mas é por causa do tamanho do livro. Tem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, e os profetas menores, né? Que são os livros que o conteúdo é menor. Então, Joel, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Preste atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês? Ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. E o que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Capítulo 2, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe nessa noite para estar na tua casa, para estar na tua presença. E agradecemos também pelos irmãos que estão conectados, participando desse culto através das redes sociais. Deus, que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo tenha liberdade e fale ao nosso coração tudo que precisamos ouvir nesta noite para louvor e glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Esses dias de carnaval, fomos surpreendidos com um fato que correu às redes sociais. Quando Ivete Sangalo convidou Baby Consuelo, que dizem ser pastora, eu não sei, e durante o evento, Baby Consuelo disse assim: todos atentos para nós, estamos entrando no Apocalipse. Isso trouxe um choque, porque Ivete respondeu, e ela respondeu, e a galera da rede social caiu em cima. Então, a maioria das pessoas ficou sabendo sobre isso. O tema, a mensagem que ela trouxe, ou tentou trazer naquele evento, falar sobre o Apocalipse. Uma mensagem antiga, mas também contemporânea. Há 2.800 anos, possivelmente durante o reinado de Joás, que foi o 8º rei de Judá, que começou a reinar quando tinha apenas 7 anos. Então, quando ele tinha 7 anos, ele assumiu o trono. Por causa disso, ele foi, de certa forma, orientado, acompanhado por um sacerdote chamado Joiada. E enquanto esse sacerdote chamado Joiada estava vivo, assim, ele fez tudo certo, segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra do Senhor,
até que o sacerdote Joiada morreu. Depois você lê essa história em 2 Reis, capítulo 12, de 1 a 19, ou 2 Crônicas, capítulo 24, a partir do versículo 1 em diante. Então, assim, alguns comentaristas dizem que exatamente nesse tempo apareceu o profeta Joel. Seu nome significa o Senhor é Deus. Só pelo fato do profeta aparecer e anunciar a palavra do Senhor, então o seu nome já dizia tudo: o Senhor é Deus. Não sabemos muita coisa sobre o profeta, mas a sua mensagem é clara, antiga, mas contemporânea. E ele falava exatamente sobre o dia do Senhor. Capítulo 2, versículo 1, ele diz exatamente isso, no finalzinho: o dia do Senhor vem, ou o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Essa foi a mensagem que o profeta trouxe. Agora, qual o conteúdo de sua mensagem profética? Eu não sei se você já leu o livro do profeta Joel. São apenas 3 capítulos. Você gasta aí 10 minutos para ler. Agora, o livro do profeta Joel, e eu diria, os profetas menores, têm uma mensagem, como eu disse no início, para a sua geração, ou seja, essa é uma mensagem atual, né, para o seu contexto atual, mas também para o contexto contemporâneo. Serve também para os nossos dias. Por isso eu convido você, nessa noite, a deixar sua Bíblia aberta e fazermos uma viagem pela mensagem do profeta Joel. E claro, como orei, a minha oração é que o Senhor fale ao nosso coração tudo que precisamos ouvir da parte do Senhor nesta noite. A mensagem é uma mensagem profética, é uma mensagem de confrontação. Não é algo fácil, simples ou bom de você ouvir, mas é algo que eu preciso ser confrontado pelo Senhor, pelo profeta do Senhor, pelo Espírito Santo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, no livro do profeta Joel, a primeira coisa que a gente vê, irmãos, é que o juízo é consequência do pecado. Então, assim, para o profeta Joel, o dia do Senhor era o dia de acertar contas com Deus. Era o dia em que, por causa do pecado, vinha o juízo de Deus. E qual é o problema? É porque às vezes Deus está operando, o nó está apertando, a coisa está difícil, Deus está chamando a um ajuste, mas as pessoas não veem. O que é que estava acontecendo aqui? Havia uma crise nacional, houve uma invasão de gafanhotos, e quando você vai para o livro de Deuteronômio, o próprio Moisés já tinha declarado que quando o povo estivesse em pecado, uma das maldições que vinham sobre eles eram os gafanhotos. Mas, irmãos, o que é que a gente vê? O profeta, nesses 4 primeiros versículos, ele começa a dizer: vocês estão cegos, é? Vocês não estão vendo não o que está acontecendo? Será que é coincidência o que está acontecendo hoje na nossa nação? É não, irmão. Isso é juízo de Deus. Então ele vem e confronta o pecado do seu povo. E diz: será que vocês estão cegos? Não estão conseguindo ver? Não estão conseguindo entender? E aí ele chama a atenção de forma assim, muito dura. Ele diz assim: preste atenção, velhos. E aí, irmãos, ele começa, porque na cultura judaica havia, e ainda hoje há, um grande respeito pelos mais velhos, aqueles que eram conselheiros, os anciãos da comunidade, em que as pessoas ouviam ou davam ouvidos ao que eles falavam. E ele começa exatamente por eles: preste atenção, velho, e escutem
todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês? Ou no dia de seus pais? Conte isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, e que eles falem sobre a próxima geração. Havia sim algo acontecendo, mas as pessoas achavam, não, isso é coincidência. Essa história de Covid, não, foi um vírus que produziram lá na China, foi um negócio que se espalhou assim, só chegou no Brasil porque foi no carnaval. Não, irmãos. Há um juízo de Deus, não apenas sobre o Brasil, mas sobre toda a humanidade, que tem rejeitado o Senhor, que tem abandonado o Senhor, que tem desprezado os ensinos do Senhor. E aí, irmãos, aqui no contexto, né, de repente vem essa geração aqui de gafanhoto. Ele fala sobre 4 classes de gafanhoto, que ele chama o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Sabe, uma crise atrás da outra, e a pessoa dizendo, não, mas é coincidência. Oxe, chegou outra geração de gafanhoto, veio a primeira, destruiu tudo, aí vem a segunda mais forte, vem a terceira mais forte, e a pessoa está assim voando, não consegue abrir os olhos, não consegue entender que o juízo é consequência do pecado. Será que é difícil entender? O cara trabalha, aí se envolve com a colega de trabalho, aí perde o emprego, fica desempregado, passando necessidade, problemas com a família, problemas no casamento, é uma crise atrás da outra que afeta a sua vida, afeta a sua família, afeta até a igreja, porque o cara era dizimista fiel, aí deixou de dizimar, complica tudo, irmãos. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? O pastor inventa cada coisa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse texto nos mostra que as consequências do pecado atingem a todos. Se eu pecasse e o juízo viesse apenas sobre mim, de repente eu fosse andando na rua e viesse um raio, tchum, e eu morresse, era bom demais, irmãos. Mas não é assim. Infelizmente atinge as pessoas que a gente ama. Lembra de Acã? Pegou só uma capa, pronto, não tem nada a ver. Eu que gostei dessa capa, eu vou levar para mim. O juízo veio sobre toda a nação. Uma cidadezinha pequenininha, até no nome, Ai, venceu o exército de Israel por causa do pecado. E quando o pecado invade uma vida, uma casa, uma família, a destruição chega, e as derrotas, você é derrotado quando menos espera. Surgem inimigos de todos os lados. Vamos ver as consequências sobre quem vem, né? Aliás, só para lembrar, lembra de Jonas? Deus disse para ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E aí, de repente, por causa da desobediência, aí vem o vento, vem as ondas, balança o barco, todo mundo agora para tentar se salvar, joga as suas bagagens, está todo mundo no prejuízo, e Jonas dormindo, fazendo de conta que não é comigo. Os ímpios lá começam a buscar o seu Deus, buscando resposta, e Jonas dormindo. E às vezes está assim, o bicho de chifre atuando com força, destruindo, traz enfermidade, traz desemprego, traz problema, traz tudo, e o cabo faz de conta que não é comigo. Sabe, irmãos, esse texto nos mostra as consequências sobre todos. Vem comigo, olha aí a partir do versículo 5. Acordem, beberrões, e chorem, lamente todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Já que o cabo não parava de beber, e o vinho novo é porque o álcool ainda está muito forte, deixava o cabo bebum. Aí já que o cabo não queria andar em desobediência, aí não parava de tomar vinho, corta a uva, vem os gafanhotos, destrói o pé de uva, não tem mais uva. Se não tem uva, não tem vinho. Então o cara agora é forçado a parar. Aí ele diz aqui: acordem, bebê. Você está dormindo, amigo velho? Acorda para Jesus, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com
dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Deixa eu esclarecer isso para você. Agora, amigo velho, o gafanhoto veio com força, uma atrás da outra sequência, destruiu tudo. Aí não tinha mais uva, aí não tinha mais nada, não tinha mais como ir no templo para oferecer sacrifício. O cara não tinha nem o que comer. Como é que ele vai levar oferta para o templo? Levar um animal para ser morto no templo, ou levar, né, as ofertas de libações para ser derramada? Não tinha nada. E como consequência do pecado do caba, que transformou o pecado da nação, agora inclusive o povo, eu digo assim, a classe religiosa da época aqui, tomando o exemplo aqui, são os sacerdotes, e exatamente estava passando também necessidade. Ou não é assim hoje? O cara está na igreja, fiel, com a família, uma bênção, uma família envolvida, abençoada, trabalhando, servindo na obra do Senhor. O cara arruma um amante. Pronto. O dinheiro que ele dava de oferta vai gastar num motel. Então assim, com o tempo ele perde o emprego. Aí daqui a pouco tem um problema no casamento. Destrói a família. Os filhos que de repente, no exemplo aqui, tocava no louvor, não tem mais cabeça para nada. Está tudo destruído, está tudo arrasado por causa do pecado do cara. E o cara fazendo cara de quê? De paisagem, obrigado. Fazendo cara de paisagem. Como que eu não. É muito azar. Eu perdi meu emprego. É muito azar. Eu não consigo arrumar outro. É muito azar. Eu estou doente. É muito azar. É pecado, irmão. Cuidado. E as consequências vêm também sobre a igreja. E agora a nação passa a necessidade. E agora até a casa do Senhor sofre as consequências. O irmão, estou conseguindo enxergar isso aqui, sim ou não? Então me ajuda aí no versículo, que eu me perdi. 10. Os campos foram arrasados. Olha aí, as consequências terríveis, irmão. Até a terra sofre, até os animais sofrem, até o cachorrinho, né, que não tem nada a ver com a história, não tem mais ração para o bicho. Então, os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Aliás, está 50 pau um vidro de azeite, o negócio está difícil. Então, assim, fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída, as videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãs, as palmeiras e as macieiras foram também, todas as aves do campo secaram, já não há alegria entre os filhos dos homens. Então assim, veja, irmãos, você começa a ler, aí vê que as consequências são terríveis, são gerais. Aí você caminha mais um pouquinho, a partir do versículo 13, sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem, chorem mesmo. Ministro do altar, lamentem. Ministro do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao seu Deus. Irmãos, para o profeta Joel, o dia do Senhor significava juízo de Deus, que cedo ou tarde chega. E o juízo é consequência do pecado. E às vezes, ele está dizendo, abra o olho, amigo velho, porque às vezes a coisa está ruim e a pessoa não consegue identificar o seu pecado. Por isso, na ceia do Senhor, a gente tem aquele momento que diz, examine-se o homem a si mesmo. Agora, tem gente que participa da ceia do Senhor como se estivesse dirigindo para o trabalho.
Porque é assim, o cabo vai dirigindo para o trabalho. Aí entrou no carro, ligou o carro e sai. Ele vai no automático, irmão, passa a marcha, dirige e tal. Quando ele chega no trabalho, ele diz: gente, como foi que eu já cheguei aqui? Porque ele não viu nada. E se for pensando nas coisas, nas preocupações, é que não é no automático. Aí às vezes o cabo vem para a ceia do Senhor e não entende, irmãos. Quando diz examine-se o homem a si mesmo, é tempo de parar, de pensar, de refletir, de avaliar. Porque tem gente que acha que pecado é roubar, é matar, é adulterar. Não, eu não roubei ninguém, eu não matei ninguém, eu não estou adulterando, eu estou bem. Mas não é só isso, irmãos. Às vezes uma mágoa, um ressentimento, uma inveja, um ódio no coração, tudo isso impede a bênção de Deus. Aliás, hoje em dia a gente não vê mais. Sabe o que é imã? No meu tempo chamava azogue. Quem sabe o que é isso aí? É o novo. Então assim, eu quando era menino, eu gostava de botar uns pregos, daqueles mais né, brochinha, e pegava o azogue e ia aproximando assim, ó, até que chegava pertinho, fazia, puxava os pregos tudinho. Quem já fez isso? Só a galera das antigas, né não? Então assim, irmãos, é assim, irmãos. O pecado atrai o juízo de Deus. O pecado tem consequências. Aí aqui nesse texto a gente vê consequência pessoal, nacional, sobre a terra, sobre os animais, até sobre os religiosos. E não é fácil. Então assim, a gente conhece Deuteronômio 28. As bênçãos e a maldição estão diretamente relacionadas com a obediência ou a desobediência. Se você nunca leu, depois você vai lá, abre lá em Deuteronômio 28 e fala sobre as bênçãos como consequência da obediência. Irmãos, quando a gente está vivendo em obediência ao Senhor, aí as coisas fluem, as coisas acontecem. Vamos abrir aqui, ajuda aí, Maíra, capítulo 28 de Deuteronômio, só para a gente dar uma filada aqui. Quanta bênção boa, só por andar em obediência. A coisa acontece. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar não é botar em cima do guarda-roupa não, é obedecer todos os seus mandamentos que hoje eu lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Versículo 2, se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas as bênçãos. Deixa eu mostrar para vocês, é assim, você vai na frente caminhando e as bênçãos vêm atrás. Você não tem que correr atrás da bênção não, você vai andando e lá vem a bênção atrás, e as coisas acontecem naturalmente. Vamos ver que bênçãos são essas. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditos serão as crias das suas vacas. Bendito será o cesto de cereais e bendita a sua amassadeira. Eu estou falando de instrumento de trabalho, vai ser abençoado também, não quebra não, irmão, até o bujão de gás demora mais. Em benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. Vamos lá, o Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Irmãos, é muita bênção prometida para aqueles que andam em obediência. Então, o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros. Diga amém. E em tudo em que vocês colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Versículo 9, o Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor. Irmãos, é muita bênção, né? Vamos para o versículo 15. Porém,
se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Misericórdia. Malditos serão vocês na cidade, e malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais, e maldita será a amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar, e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês maldição. Não foi o inferno, não. Não foi o bicho de chifre, não. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo que vocês empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade de suas obras, com que vocês me abandonaram. Então assim, o Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma da terra em que vão e do qual tomarão posse. Irmãos, é só bênção para quem anda em obediência, e é só maldição para quem ouve a palavra, entende a palavra. O Espírito Santo revela a palavra, mas o cara continua andando em desobediência. Eu já disse, né, um colega meu, que eu não posso dizer o nome, trabalhava comigo na Energisa. Ele era ateu, Sérgio, mas ele um dia chegou para mim e disse: Moraes, rapaz, esse negócio, porque naquele tempo os cabas casados pegavam as meninas e iam namorar no altiplano, né? Porque naquele tempo não matava gente ainda não. Mas ele disse: esse negócio de namorar no altiplano dentro do meu carro eu não quero mais não. Por quê? Dá azar. Eu já notei, quando eu levo as meninas para ir namorar no altiplano, o carro quebra, meu amigo, é só problema no carro. Meus irmãos, um ateu descobriu isso, e nós temos a revelação da palavra de Deus. É bênção para quem anda em obediência, e maldição para quem anda em desobediência. Agora eu tenho uma notícia boa para vocês, diga: ô glória! O caminho da restauração passa pela estrada do arrependimento. Porque, vem comigo, tudo começou com o pecado. Por causa do pecado, vem o juízo de Deus. Aí lá vem os gafanhotos. Pronto, comeu tudo. Aí por causa disso, vem os problemas e as necessidades, que atinge a pessoa, que atinge a família, que atinge a nação, atinge até a igreja. Então está só problema. E agora Deus levanta o profeta Joel e diz: abre o olho, homem de Deus. E agora, depois do profeta trazer esta palavra, ele começa a mostrar o caminho da restauração. Capítulo 2, a partir do versículo 12. Voltamos para Joel. Desculpe, deixa eu ir primeiro para depois a gente chega lá, né? Capítulo 1, versículo 5. A gente já leu, mas só para... Acordem, beberrões, e chorem. Tem gente que não sabe mais o que é lágrimas, que não consegue mais chorar pelos seus pecados. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Versículo 11. Fiquem envergonhados, lavradores. Lamentem, vinhateiros. As videiras secaram, todas as árvores do campo, como a gente já leu, até o versículo 14. Agora sim, capítulo 2, versículo 12. Veja que o caminho da restauração passa pela estrada do arrependimento. Diz assim: ainda assim, apesar do pecado, aí vem o juízo, vem as consequências do pecado. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Essa é a mão da graça estendida aqui no livro do profeta Joel. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns,
com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixará uma bênção para que vocês possam trazer oferta de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. Como é a oração? Poupa o teu povo ao Senhor e não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? A porta da graça está aberta. Mesmo diante do pecado do povo, mesmo diante das consequências desse exército de gafanhoto que veio e destruiu tudo, Deus, em sua graça, misericórdia e amor, porque Ele ensinou lá no livro de Provérbios, quem é o pai que não disciplina seu filho? Ele ensina o pai a disciplinar seu filho. Então, assim, como Ele é pai, Ele nos disciplina e Ele nos ensina. Não é um Deus de castigo, não, é um Deus de graça, que aperta o parafuso para poder cair a ficha, para poder você entender. Agora, Ele manda o profeta dizer: arrependa-se, volte-se para o Senhor, convertam-se de todo o vosso coração, porque em meio a isso, o povo continuava religioso, continuava indo para o templo, dizendo: não, eu queria trazer uma oferta porque eu não tenho mais nada. Os gafanhotos levaram tudo. Tem muita gente assim, irmãos, continua indo para a igreja. Pode ser dessa igreja, da primeira igreja batista do Castelo Branco, ou de qualquer outra, apenas praticando, atos religiosos. Se convertem à denominação batista, se convertem ao pastor Moraes, se convertem à igreja, a PIB do Castelo Branco, mas não se convertem ao Senhor. Por isso, essa palavra, meus irmãos, nos mostra que não há atalhos. Jesus, ele foi muito claro, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho da restauração é através do arrependimento. É voltar-se para Deus, se arrepender dos seus pecados e buscar ao Senhor. Isso, os sacerdotes, eles poderiam interceder, eles poderiam clamar, ele poderia chorar, mas essa é uma decisão pessoal. Agora, eu não posso viver numa gangorra espiritual. É uma decisão radical. Há quase 30 anos atrás, eu decidi entregar minha vida para Jesus. Eu decidi servir ao Senhor com fidelidade, com integridade, com compromisso, com amor. E eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas decidi. E pela graça e misericórdia do Senhor, tenho me mantido firme. E quando eu peco, que eu sou miserável e pecador igual a você, então assim, o que é que eu faço? Eu corro para os pés da cruz. Quando? Antes, que eu não sou besta, antes que Deus manda os gafanhotos, eu já estou lá: Senhor, me perdoa, Senhor, tal, perdoa meus pecados, abre o meu coração e sou restaurado. Interessante que quando o Senhor fala de Davi, sobre um homem segundo o seu coração, ele já tinha pecado, irmãos. A diferença
é que Davi tinha se arrependido de verdade. Ele buscou o Senhor. Não, pastor, de verdade não. É porque o profeta Natan confrontou ele. Sim, irmãos, é verdade. Assim como Deus levantou o profeta Joel. Assim como Deus tem me levantado pela sua graça e bondade e misericórdia no texto da palavra de Deus, através do Espírito Santo, ministrando nesta noite. A hora de buscar o Senhor é agora. Eu tenho falado sobre isso há muito tempo. Então assim, olha aí capítulo 2, versículo 1. Esta é a mensagem. O dia do Senhor vem. Já está próximo. Diz assim: toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Já está próximo. Será que você não vê? Ou será que só quem assiste jornal sou eu? Só quem vê a internet sou eu? Nós estamos a um triz de uma terceira guerra mundial que vai ser atômica. A semana passada, um secretário-geral lá da Inglaterra foi visitar a Ucrânia e a Rússia, por coincidência, ou sei lá, mandou bomba mesmo no lugar onde ele estava. Graças a Deus, ele conseguiu ir para um abrigo e a bomba não o atingiu, ele não morreu. Mas um incidente como esse já seria suficiente. E pode acontecer, ou você nunca assistiu o filme Pearl Harbor, olha o nome, quase sai. Então, ali foi um incidente, irmãos, que alguns falam que foi acidente, não. Ali foi uma estratégia de bandeira falsa, em que eles bombardeiam eles mesmos para botar a culpa nos outros, para poder estourar a guerra. E alguém pode estar com essa ideia doida na cabeça. E nós estamos à mercê. Ou você não sabe que os homens mais ricos do mundo estão construindo bunkers, que é aqueles negócios debaixo da terra, tá? Uma casa cheia de remédios e de alimentos e de água mineral, porque quando vier eles estarão seguros. Está todo mundo se preparando, irmãos. Quem pode? Agora, se fosse só esses sinais que a gente vê aqui, mas depois você abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24, né? Lá em Paulo escrevendo a Timóteo: filhos desobedientes aos pais, os homens amantes de si mesmo, amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, escândalos, meu Deus, né? Falsos cristos, falsos profetas. Aí um dia desse eu vi aí no podcast da vida, aquele Henri Cristo, sabe qual é, Cláudia? Né, que diz que é o Cristo. Ele foi no Gentili, né, fazer lá um negócio. Aí Gentili disse: o senhor gosta de vinho? Ele disse: gosta. Ele botou um copo com água na mesa, aí disse: sirva-se. Aí ele ficou assim, aí disse: entendi, quer que eu transforme em vinho, né? Ele disse: transforme aí, né? Então, tem assim, irmãos. Se você procurar depois no YouTube e falar sobre um Messias em Israel, fazendo milagres e tantas... Está aí, irmãos. E os sinais da possibilidade de uma terceira guerra está às portas. A hora do arrependimento é agora. É tempo de deixar toda a religiosidade de lado e voltar-se para o Senhor. É tempo de se converter de verdade. Eu estou pregando para converter crente. É tempo de crente se converter enquanto é tempo. Por quê? Porque o dia do Senhor vem. Só teve uma pessoa que disse amém. Amém. Diga amém aí, irmão. Amém. Mas há uma promessa de restauração. Há uma promessa de restituição. Então assim, a gente, né, no capítulo 2, o Senhor diz: convertam-se a mim. Agora, versículo 18, vem comigo.
uma promessa de restituição. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, né? Depois que eles se arrependeram lá: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Irmão, deixa eu parar aqui para dizer: o nome do Senhor tem sido zombado. A gente vê algumas coisas que acontecem em algumas pseudo-igrejas, alguns pseudo-pastores, pessoas que dizem que se converteram, e são pessoas que têm acesso à mídia, que têm um nome, e qualquer pessoa é pastor ou é pastora, e faz determinadas coisas. Igreja que a coisa ultrapassa os limites da racionalidade. Coisas que têm acontecido, e o nome do Senhor tem sido jogado na lama da internet, nas coisas que estão aí nas redes sociais. Por isso que às vezes a gente toma decisões aqui sérias. Por isso que às vezes o pastor se torna chato. Por quê, irmãos? Porque eu vejo a nossa igreja, a gente não está preocupado. Nós somos uma igreja batista. As nossas doutrinas essenciais e não essenciais, doutrinas essenciais é Cristo, é a cruz, o arrependimento, a busca pelo Senhor. A gente não fica aqui levantando questão de roupa, tal. As pessoas são livres para usar o que quer, mas pelo amor de Deus, tem que orar para se converter a saia de algumas pessoas. Às vezes as roupas que estão mostrando coisas que não devem, isso envergonha o nome do Senhor, e eu fico constrangido. Obrigado, Cida. Eu fico constrangido de publicamente falar sobre isso no domingo à noite, que nós temos tantos visitantes. E às vezes, irmãos, a turma pode até pegar aqui e só um trecho aqui e detonar. Mas a verdade é que nós temos que zelar pela decência moral. Vai lá falar com um juiz de direito, uma causa na justiça, para ver se você consegue entrar de bermuda. Entra, Jamaci? Não entra, irmãos. Eu não preciso aqui, né, dizer: é proibido entrar de bermuda na igreja, é proibido entrar com short aqui. Pelo amor de Deus, irmãos. Sinceramente, a gente tem que ter o bom senso. A palavra do Senhor diz: fazei tudo para a glória de Deus. É a maneira como eu falo, como eu ando, como eu ajo, como eu reajo, como eu me visto, como eu faço, né? A gente é livre, e nós somos uma igreja que nós temos liberdade, mas Paulo escreve aos Gálatas, né? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, em nome de Jesus. É tempo de se converter, irmãos, é tempo de levar Deus a sério, enquanto é tempo. Há sim uma promessa de restituição. E agora eu me esqueci o versículo, mas vamos lá, né? 20 agora. Mas o invasor que vem do norte, eu removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. O Senhor agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor fez grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque o pasto do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegre-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, devorador, destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Oh glória!
Há uma promessa, irmãos, de restituição, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Versículo 27, vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Meus irmãos, há uma promessa de restituição na vida daqueles que se arrependem, que voltam-se para o Senhor, que se convertem de verdade. Não é rasgar as vestes, é rasgar o coração. Não é entregar a vida para Jesus da boca para fora, porque aqui, né, onde tem as princesas do castelo, só tem menina linda aqui. Aí o caba vem, né, para ganhar uma boizinha dessa aí linda. Aí diz: pastor, eu queria namorar com essa menina, tem que aceitar Jesus. É bom, então como é que eu faço? Eu vou lá na frente, levanto minha mão, está resolvida a parada. Tá não, amigo velho. Não é uma conversão da boca para fora. É algo que acontece, tem que nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Sabe, irmãos, eu quero concluir dizendo uma coisa. Para o profeta Joel, para que fique muito claro, o dia do Senhor que estava próximo é o dia de acerto de contas com Deus. É o dia do juízo. E isso, irmãos, para hoje não faz diferença. Também para nós, o dia do Senhor também é um dia de um acerto de contas. Porque Deus é Pai e ama os seus filhos e disciplina seus filhos. E o que Deus realmente deseja é que a gente se volte para Ele, se convertendo de verdade, de coração e de alma, amando o Senhor sobre todas as coisas. E, assim, é claro que na nossa perspectiva, quando a gente fala do dia do Senhor, a gente está falando da volta de Jesus. Que fique claro que o Senhor Jesus disse que naquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu. Ele disse só o Pai. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está às portas, por todos os sinais. A gente não pode ser como um Baby Consuelo que disse que nesses próximos de 3 a 5 anos Jesus vai voltar. Ninguém pode estabelecer data. Se ela realmente disse isso, né, porque eu li, não sei se ela disse, é falta de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de revelação da palavra de Deus. Agora, nós devemos nos preparar para nos encontrar com o Senhor hoje. Porque ao sair daqui, eu lembro de um pastor que foi meu pastor auxiliar aqui. Eu levei ele para a Esperança, né? Para ser discípulo da irmã Maurina, para ser o pastor da primeira igreja batista de Esperança, onde está até hoje. Ele terminou o culto, espero que não aconteça nunca comigo, em nome de Jesus. Terminou o culto, quando ele saiu na porta se despedindo dos irmãos, aí tinha um irmão, que eu não lembro o nome dele agora, pegou assim na mão do pastor, disse: pastor, que Deus abençoe o senhor, lhe deu uma semana de bênção. Eu estou indo, viu? Aí foi na porta da igreja. E quando ele disse eu estou indo, o pastor pensou que ele estava indo para casa, mas ele estava indo, era para se encontrar com Jesus. Amém, irmão? Isso é maravilhoso, né? Mas a gente não quer, né? Mas devemos estar prontos. Enquanto isso, irmãos, devemos nos preparar. Sabe por quê? Porque Ele vem. Ele vem, Jesus vai voltar. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Esta é a mensagem atual. A mensagem do profeta Joel é atual, é contemporânea e também escatológica.